Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui com mais um resumo da lição bíblica da classe de jovens. E nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 6, que traz o seguinte tema: a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança. O texto do dia diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 15. A síntese diz assim: diante das injustas perseguições, os cristãos devem se preparar para dar a razão da esperança cristã. Os objetivos desta lição, o professor deve descrever as qualidades da vida cristã, no primeiro tópico. No segundo, refletir acerca da questão do sofrimento. E terceiro, no terceiro tópico, saber como defender a razão da esperança cristã. Vamos observar aí o primeiro tópico da nossa lição: as qualidades da vida cristã. O nosso comentarista vai falar sobre a unidade cristã, a simpatia e perdão, e por fim, guardando a língua. Vamos observar. Ele vai falar sobre a unidade cristã. E o professor deve destacar, diante da sua classe, sobre a importância da unidade na igreja. É um tema de grande importância. E como servos de Deus, precisamos entender que nós somos membros do corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo. E nada melhor do que a igreja andar em união. O salmista escrevendo disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Este é o desejo de Deus para a igreja, que é a unidade, né? A unidade. Viver em comunhão, andar em um só propósito, servindo a um só Deus. E que coisa maravilhosa é uma igreja que vive unida. É uma igreja que desfruta da unidade, que desfruta da paz de Deus em seu meio. É bem verdade que estamos vivendo tempos com uma inversão de valores. As pessoas estão vivendo de uma forma egoísta, cada um pensando em si próprio, cada um pensando no seu umbigo. Mas a igreja de Cristo, nós precisamos entender esta verdade. Nós somos membros do corpo de Cristo e precisamos entender que neste corpo, cada membro tem a sua utilidade. Nós somos importantes para Deus e precisamos a cada dia, como igreja de Deus, cultivar a unidade, viver unidos, em união, em comunhão. Até porque para desfrutarmos da nossa comunhão com Deus, e eu faço uma pergunta para que venhamos refletir e que você possa fazer diante da sua classe. Como podemos desfrutar de uma comunhão com Deus se não conseguimos viver em unidade aqui na igreja, uns com os outros? Como poderemos desfrutar de uma intimidade com Deus, de uma comunhão com Deus,
se não conseguimos viver em união nem com os nossos irmãos? Então a unidade é de grande importância, é um tema de grande importância para a igreja. É um tema muito atual, que não só os jovens, mas toda a igreja desfrute desta unidade. E aí o comentarista continua falando, dentro do tema da carta de Pedro, ele fala sobre o perdão. É impossível desfrutarmos da unidade se nós não temos capacidade de perdoar. Se nós não temos capacidade de perdoar. Aqueles que dizem eu não perdoo porque quem sou eu para ir perdoar, para ir pedir perdão? Eu sou o dono da razão. Eu costumo dizer que a razão do crente é Cristo. É Cristo. E nada, nada venha nos impedir de vivermos esta comunhão, de vivermos a unidade, de desfrutarmos deste perdão. Se for preciso perdoar, perdoe. Se for preciso pedir perdão, peça. Peça perdão, mas não vive esta indiferença, indiferentes. Você já imaginou uma igreja, e eu já vi, crentes que não conseguem falar com os outros, que não conseguem nem sequer cumprimentar com a paz do Senhor. Você já imaginou que não conseguem se abraçar e que não conseguem olhar na cara do outro? Como é que um cristão desse vai chegar ao céu? Como é que um cristão desse vai chegar ao céu? Precisamos desfrutar da unidade. E para desfrutar da unidade eu preciso aprender a pedir perdão e preciso aprender a perdoar. A perdoar. E para vivermos em unidade e para vivermos perdoando uns aos outros, que foi é o que Jesus nos ensina, a Bíblia Sagrada nos dá uma receita e uma base para isto, que é o amor. Ninguém vive em unidade sem amar, sem o amor. Ninguém consegue perdoar se sua vida cristã não estiver alicerçada no amor. E esta é uma grande verdade. Vivemos que cada um de nós venhamos desfrutar desta unidade, viver em unidade, desfrutando da paz de Deus em nosso ser, em nossa casa, em nossa família, na igreja, no grupo de jovens. No grupo de jovens. Desfrutando da paz, desfrutando da alegria, vivendo em unidade, vivendo em amor. Ainda ele vai falar neste ponto sobre guardar a língua, guardando a língua. Pense num desafio, mas é necessário. É necessário, é necessário. E ele traz esta advertência, o apóstolo Pedro traz esta advertência, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal. Eu recomendo que você, querido professor, pesquise, leia a carta de Tiago, leia, estude, pois Tiago escrevendo, ele diz que a língua, meu amado Jesus, que coisa séria, e olha que coisa séria, ela tem o veneno mortal. Por quê? Porque com a língua você abençoa, mas também você amaldiçoa. É com a mesma língua. E aí ele finaliza dizendo que de uma fonte não pode sair água doce e água amarga. E a pergunta para nossa reflexão é: estamos abençoando? Estamos abençoando ou amaldiçoando? Através da nossa língua, da nossa boca, somos canais de bênção ou de maldição? Refreia a língua.
Refreia a língua. Eu costumo dizer uma coisa interessante: ainda que a língua coce, ainda que venha a vontade de falar, de dizer, e concernente a isto, você precisa ter cuidado para quem você fala. Olha as bases. Para quem você fala. Concernente ao diálogo, para quem você está falando? Aonde você está falando? Por quê? Eu vou lhe explicar. Para quem você está falando? Porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir algumas coisas. Segundo, onde você está falando? E aí você precisa ter cuidado do local. Nem todo local ou lugar é adequado para você conversar certos assuntos. Senão você vai se prejudicar, trazer ruína para a sua vida. Olha que coisa importante. E terceiro, o que você vai falar? Quando você vai falar? Tudo tem um tempo certo, senão você vai se atrapalhar. Repasse isso para a sua classe. Vamos observar no segundo tópico a questão do sofrimento. Ressalte isso diante da sua classe. Por que o justo sofre? O crente está isento do sofrimento? Não. É preciso que você conscientize o jovem, conscientize sua igreja, que nós não estamos isentos do sofrimento, mesmo sendo crente, mesmo servindo a Deus com fidelidade. A exemplo disso, cite para eles Jó e tantos outros. O próprio Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós não podemos basear nossa vida, nossa fé, simplesmente no evangelho da prosperidade, que tudo vai ser bênção. Isto é um engano. Isto é um engano, que aceitei Jesus, vai ser tudo bênção, vai ser só milagre. Não, o evangelho de Cristo não é este. E eu costumo dizer que você aceita Jesus, você vem às vezes carregado de problema e ainda arruma mais uns 2 para administrar. Mas o sofrimento às vezes faz parte da caminhada. O justo sofre. Sim, o justo sofre. Conscientize sua classe sobre a questão do sofrimento, sobre este assunto, que muitos estão sofrendo. Não é culpa de Deus, é por causa das escolhas. Às vezes o sofrimento vem para a nossa vida, não é por causa de Deus, é por causa das nossas escolhas erradas. As escolhas erradas geram também uma vida de sofrimento. Por isso, cuidado, jovem, com as suas escolhas hoje. Pode causar sofrimento amanhã. Pode causar sofrimento amanhã. Aquele sofrimento que às vezes Deus ordena e permite para trazer um ensinamento, um crescimento. Mas há sofrimentos que são escolhas erradas. E as escolhas erradas geram uma vida de sofrimento. Mas eu tenho uma palavra de conforto. Deus sabe. Deus sabe sua dor. Deus sabe o tamanho da sua luta. Deus sabe o seu sofrimento. Deus sabe o que você passa. Deus sabe. Terceiro tópico, a defesa da nossa fé. Esteja preparado para responder. Mas é só os pastores, missionários, evangelistas que devem estar preparados para dar resposta. Não. Cada crente, você conscientize os jovens para conhecer a palavra, para ter respaldo, para ter a resposta certa para o lugar certo, no tempo certo, acerca da fé. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas perguntam: mas você é crente, por que você está sofrendo? Você vai na igreja todo dia, você é fiel, e por que você sofre? Você precisa ter a resposta. Às vezes o diabo coloca na mente também este questionamento. Mas aquele que conhece a Deus, ele tem a resposta certa. Ele tem. Quando Jesus enfrentou a tentação lá no deserto, olha o que o diabo chegou perguntando: se tu és o filho de Deus,
Transforma estas pedras em pão. Jesus estava com fome, mas ele disse, se tu és o Filho de Deus. Mas se você nos lê no contexto, Deus já havia dito para ele, o Pai já havia dito, tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Você é filho de Deus, Ele está te vendo, Ele cuida de você. E mesmo em meio às maiores adversidades, creia, Ele está contigo para te ajudar, para te sustentar, para te fortalecer. Não abandone sua fé. Entenda que o sofrimento faz parte desta caminhada. Os obstáculos fazem parte. Mas Deus está conosco para nos ajudar a vencer e atravessar os maiores sofrimentos que viermos passar. E assim como disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Oh, glória ao nome de Jesus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus abençoe sua vida. Uma ótima aula para você, querido professor. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.